Aqui eu quero falar um pouco mais para você, então, sobre o momento, né? Preciso que você pense, analise, mais do que no vídeo anterior, a gente falou ali, então, sobre as oportunidades que a gente tem no mercado e elas são bem grandes. É importante que você entenda o seu momento, né? E trabalhar com essas duas transações, a primeiro momento parece até muito semelhante, né? Poxa, eu vou trabalhar com venda e com locação, elas são bem parecidas, mas não são, tá? Eu preciso te passar isso. E são momentos diferentes em que você tá, né? Momentos diferentes que você tá passando na sua vida pessoal mesmo, né? É importante que você entenda. E qual a diferença, então, da locação e da venda? Qual a diferença, então, do mercado de venda e o mercado de locação, né? A gente trabalha com terceiros já há 10 anos, então há 10 anos eu estou no mercado, há 10 anos eu entendo sobre e vejo profissionais, principalmente colegas aí nessa profissão, e às vezes eles não conseguem entender qual é o momento correto e acaba se desiludindo. Muitas pessoas passaram pelo mercado e não conseguiu ficar porque não entendeu o momento correto de cada, ou melhor, o momento correto que ele estava vivendo e acabou escolhendo errado. E isso acabou trazendo um transtorno e acabou até tirando pessoas do mercado e pessoas muito boas, com muito futuro, porque não entendeu o momento correto ali. Bom, então eu vou falar um pouquinho para você sobre as duas transações. A locação, ela é uma transação muito boa, né? A gente começou, eu comecei na locação e eu oriento muito para que as pessoas que não têm uma reserva, para que não entende muito bem, não tem uma educação financeira, né, um fôlego financeiro muito bom, que até comece realmente na locação. Foi assim o nosso momento na época, o meu momento na época, quando eu comecei. A gente, eu digo a gente, né, porque eu comecei junto com a minha esposa, já falei isso aqui. Então a gente estava no momento iniciando a vida mesmo, né? Então a gente não tinha muito aquela reserva financeira, né? A gente sempre teve, sim, um colchão ali, a gente sempre teve uma boa reserva, mas não era uma reserva em que eu gostaria de abrir mão, em que eu gostaria de usar ela, né? Eu sempre encarei essa reserva financeira como um fôlego para a empresa, né? E não como um fôlego pessoal. Então, na época, eu acabei optando por locação, porque a locação ela te dá um ganho muito bom, dependendo do nicho que você pegar, do mercado que você for atingir, ele te dá um ganho muito rápido, né? A locação, quando você fecha, logo depois de 30 dias você já recebe esse valor, né? Na maioria das vezes, né? Claro que há casos de atraso, há casos de negociação, carência, mas em 98%, vamos colocar assim, dos casos, sempre que a gente fecha, 30 dias depois, a gente já recebe esse comissionamento. Então a locação ela é muito boa para quem não tem esse fôlego muito grande, para quem não consegue ainda, né, esperar a transação, ou melhor, não consegue esperar, então, o ganho que a transação de venda te dá. Claro que a locação, ela te dá um ganho mais rápido, mas como todo negócio, né, eu acho que isso é regra para todo negócio. Quanto mais rápido é o seu retorno financeiro, menor também é o seu ganho, né? Então é importante que você entenda isso, né? Então a locação ela te dá um ganho mais rápido, sim, principalmente para quem não entende, acaba, e eu, claro, é o mais correto que você trabalhe então com o mercado, com o nicho ali residencial, porque a menos que você já seja do mercado, mas tudo que você fala de comercial, de industrial, ele precisa de um pouco mais de conhecimento. Às vezes tem alguns critérios, tem alguns pontos ali que é importante que você leve em consideração, principalmente que você tenha o conhecimento para poder dar suporte para o seu cliente interessado. Então a locação ela te dá um retorno mais rápido. A venda, por outro lado, ela te dá um retorno maior, né? Ela te dá um ganho muito maior. Mas o tempo de resposta, né, o tempo que você consegue esse faturamento também é maior. As vendas, e existem muitas vendas à vista, tá? Isso não é tão incomum assim, mas as vendas, elas, na maioria das vezes, ela vem por financiamento. Isso seja de qual padrão for, tá? Muitas vezes você acaba entrando ali, né? A pessoa que está comprando acaba entrando em um financiamento. E quando você entra num financiamento, existe todo um processo, né? O banco exige uma série de documentação, tem vistoria, enfim, a gente vai falar um pouco mais do processo de venda aí no próximo módulo, mas então, excluindo a possibilidade ali de uma venda à vista, você tem todo um processo a seguir de financiamento, e isso faz com que a venda tenha um faturamento um pouco mais demorado, né? E é esse ponto que você precisa entender. Normalmente, né, o que a gente sempre calcula aí, então, é um prazo de 90 dias para poder, isso em média, tá? Para poder você, então, conseguir
receber esse valor de comissão, né? E o proprietário também, né? Porque a gente só recebe, pelo menos é o que eu sempre oriento ali, você a fazer também, a gente sim, só recebe o valor do comissionamento depois de finalizado, então, toda a transação. Afinal, o corretor, ele é remunerado pelo sucesso, né? Pela transação efetuada. Então, é importante que você entenda o tempo, né? Que você vai demorar para poder receber esse valor de comissionamento. O que a gente orienta aqui dentro, né, e eu oriento você também, é que parta para venda a partir do momento que você tiver um fôlego financeiro, então, que você tiver uma reserva de pelo menos 6 meses do valor que você precisa para se manter, né, na sua vida pessoal. Então, você que vai trabalhar vinculado a uma imobiliária, tem aí um colchão ali de pelo menos 6 meses para que você consiga aprender a profissão, aprender a transação, se você já for do mercado, e aí conseguir realmente gerar resultado e principalmente focar no cliente, né, e não só no comissionamento. Isso vai fazer com que os seus negócios fluam melhor, com que você consiga atender melhor o seu cliente, e aí o seu resultado vai vir muito mais natural, né? Então entenda o seu momento, entenda em qual momento você está passando hoje, se você tem esse fôlego financeiro ou não, se você consegue trabalhar durante meses também com o mesmo cliente antes do fechamento. Existem pessoas que precisam daquela injeção de ânimo, né? Daquele fechamento quase que diário. E isso não que na venda não aconteça, isso pode acontecer, a gente tem bons corretores que conseguem fazer isso, mas mais do que isso, a locação ela te dá esse fechamento mais frequente, vamos colocar assim. Então é importante que você conheça, você se conheça, né, antes de tudo, e que você conheça e entenda também o seu momento, antes de definir ali qual transação você vai trabalhar, mesmo que seja por um curto período, né? Existem muitos corretores que trabalharam com a gente por um tempo ali na locação, entenderam, fizeram ali o seu caixa, então o seu colchão, sua reserva financeira, e depois disso partiu então para a transação de vendas, e aí sim conseguiu evoluir e se desenvolver muito melhor ali a partir dessa reserva já feita, enfim, dessa reserva já apurada ali em conta, tá bom? Então é isso que eu precisava passar para você.